Bom dia, turma! Tudo bem? E aí, tudo em quarentena, né? Segura, levando à risca aqui as recomendações do pessoal da saúde, tá? Pra gente não deixar esse vírus disseminar, tá bom? Vamos começar hoje, né, na apostila, frente 2, dando continuação das aulas que a gente parou, tá? Hoje a explicação que a gente vai fazer aqui, o resumão, vai ser do módulo 6, frente 2, introdução à química orgânica. A parte da química orgânica é só mais uma revisão, porque nós já, né, do ano passado a gente já viu, então a gente vai revisar porque é uma das matérias mais cobradas no Enem, tá? Então vamos lá. Eu fiz um resumo aqui que de acordo com o que vocês for fazendo, eu quero depois, vocês vão fazer um resumo dessa aula no caderno, quando a gente voltar, conforme for, eu vou estar dando visto nesses resumos, tá? Então, muita atenção. Então vamos lá, né? O que foi, tá? A química orgânica, né? Só pra gente lembrar, antigamente eles achavam que o carbono só era encontrado em organismos vivos, por isso que veio o nome de química orgânica, né? De organismo, nós já até falamos sobre isso, tá? Mas aí depois, né, conseguiram sintetizar um composto orgânico em laboratório, que foi a ureia, eles perceberam que não era só presente o carbono, só presente em organismos vivos. Existiam outras matérias também constituídas pelo elemento carbono. Então Bergman dividiu a química, né, em 1777 em dois grandes compostos. Nós temos os compostos orgânicos, tá? Substâncias dos organismos vivos, e os inorgânicos, né? São substâncias do reino animal, tá? Do reino animal, não, desculpa, mineral, tá? Aí depois, né, com Berzelius, teve a teoria da força vital, né, que só era possível formar carbono através dessa teoria, né? Então, o carbono só existia através dessa teoria, dessa força vital. E depois, com a evolução dela, né, que igual eu já falei para vocês, o primeiro composto sintetizado, primeiro composto orgânico, né, formado pelo carboninho aqui, foi a ureia, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar, né, nas próximas aulas vamos falar sobre as funções orgânicas que contém, né, na ureia, tá? Aí a teoria da força vital, que só existia, só organismos vivos que carregavam carbono, foi por terra, tá? Então foi assim que, né, que contestaram a teoria de Bergman, tá bom? Então, o que aconteceu, né? Então definiu-se, né? Então Kekulé foi o primeiro, né, da químico da teoria da era moderna, que definiu a química orgânica, que é o que a gente traz até hoje, como compostos do elemento carbono. Então, todo composto que tem o elemento carbono em cadeia, depois nós vamos explicar esse elemento, né, essa teoria, é feita são compostos orgânicos, né? A química inorgânica, ela estuda os demais elementos da tabela periódica, né? Todos aqueles outros elementos, é tudo estudado, né, na área da química inorgânica. E nós temos alguns elementos inorgânicos também formados pelo carbono, que eles falam que é os compostos de transição, né? Quem que é o exemplo clássico desse elemento estudado na inorgânica? O ácido carbônico, né? O H2CO3, tá? A gente usa muito ele em várias situações do dia a dia, por isso que é tão cobrado esse ácido no ácido carbônico, que é um ácido inorgânico, tá? Depois nós vamos ver a diferença quando a gente chegar na parte dos ácidos, né? Da função ácida do carbono. E por isso que nós chamamos ele de compostos de transição, que é um composto inorgânico formado pelo elemento carbono. Aí, né, quais são as características gerais dos compostos orgânicos formados por cadeias
de carbono, né? O ponto de ebulição e de fusão são compostos, eles têm baixo ponto de fusão e de ebulição, eles são bem estáveis, né? Você vê que se você aquecer um pouco um elemento formado por carbono, logo ele já funde, né? Logo ele já carboniza, então ele tem uma instabilidade térmica, tem baixo ponto de fusão e de ebulição. Nós vamos relembrar a isomeria, né? Então, ocorre esse fenômeno dentro da química orgânica, a isomeria, que são compostos com a mesma forma molecular, né? Só para lembrar, eles se compõem as mesmas quantidades de átomos de determinados elementos químicos, porém tem funções, tem cadeias, se apresentam diferentemente na natureza, tá? Solubilidade. Então, nós temos, né, como nós já falamos, a parte do semelhante, dissolve semelhante, da polaridade e da apolaridade. No caso dos compostos orgânicos, os compostos apolares são pouco solúveis em água e os polares são, né, solúveis. Então, o exemplo de composto solúvel em água, formado por carbono, o açúcar, depois nós vamos ver a formulazinha dela, e o álcool, depois nós vamos relembrar qual que é o grupo funcional que a gente identifica o álcool, tá? Combustibilidade, em geral, são combustíveis, né, ou seja, reagem com oxigênio e liberam uma grande quantidade de energia, né, e carbonizam, né, que a gente vê a presença do fogo, né, tá? Então, eles, na maioria, são combustíveis. Já visto que o combustível mais usado até hoje pela humanidade ainda é o petróleo. O que é o petróleo? São compostos, né, derivados de hidrocarbonetos, tá? Encadeamento, então o carbono, por são tetravalente, ele tem 4 elétrons na camada de valência, a gente vai achar ele aonde? Na tabela periódica no grupo 14, no grupo dos ametais, no grupo 14. E devido a essa tetravalência, ele consegue formar cadeias carbônicas, ele consegue se interligar e formar grandes cadeias. Haja visto o ser humano, né, que as células são grandes, né, cadeias que formam as nossas células. A velocidade da reação, né? No caso, eles são pouco reativos, ou seja, o que significa isso? Para a gente fazer com que um carbono, né, um elemento formado, uma matéria formada por carbono, reaja, ela não reage, ela tem que ter um estímulo, né? Ela depende de ativadores, ela tem que ter uma energia e ativação. Daqui a pouquinho, na frente de trás, nós vamos falar sobre a parte dos catalisadores, a energia de reação. Então, eles precisam de uma energia para começar a reagir, tá? Então, não é igual a determinados elementos inorgânicos que você liberar, ele perde o oxigênio, ele já reage em alta velocidade, tá? Então, vamos lá. As características gerais, né, dos compostos orgânicos, tá? Então, entre eles, o encadeamento ocorre uma ligação, né, química, a ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons. Como são elementos, né, com eletronegatividade iguais, o carbono e o carbono, então são ligação, essa cadeia, a ligação é classificada como ligação covalente apolar.